8h23 desta terça-feira, 7 de agosto de 2018. E daqui a uma semana, dia 14 de agosto, é a data prevista para que o presidente Michel Temer sancione ou rejeite a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas a declaração do ministro da Justiça, Torquato Jardim, recomendando que Temer não aprove a lei, gera polêmica entre os especialistas. O recente caso da exclusão de páginas do Movimento Brasil Livre, o MBL, do Facebook, ampliou o debate sobre a liberdade de expressão e o que pode ou não ser publicado na rede. Sobre o assunto, o repórter Tiago Lima conversou com um advogado especialista na área, Caio Lima. Doutor Caio, muito bom dia. Obrigado por conversar conosco aqui na Jovem Pan News. Eu queria que o senhor explicasse para a gente o caso da retirada das páginas do MBL do Facebook. É importante a gente ver que a própria rede social divulgou uma nota informando sobre os motivos pelos quais isso foi levado a efeito. E entre os motivos a gente consegue entender que teria havido a violação dos termos de uso da rede social. Então, diante até mesmo da nossa legislação que permite que as redes atuem no sentido de manter a ordem lá internamente, a gente entende que existe um fundamento para remoção, desde que, óbvio, isso não tenha uma conotação política, um caráter ideológico. Então, mantida a imparcialidade, a neutralidade, é possível que essa remoção aconteça caso realmente se confirme a violação aos termos de uso da rede social. O MBL pede uma intervenção, uma forma de que suas postagens possam voltar a ser publicadas. Então, queria que o senhor explicasse se existe alguma norma, regra, lei que regule isso, já que o Facebook é uma empresa privada e, em última análise, permite a publicação do que quiser, justamente porque é privada. Em relação à retomada ao ar do conteúdo que foi removido, isso é possível de existir, tá? Então, inclusive já existem precedentes em outros casos, até mesmo julgados no Tribunal de Justiça de São Paulo e de outros estados, em que foi determinada a retomada ao ar de um conteúdo que foi removido indevidamente. Então, em se constatando a remoção indevida, pode-se sim pleitear junto ao Facebook a retomada desse conteúdo ao ar. Óbvio, eles vão tentar resistir, dizer que houve um fundamento para essa remoção, mas judicialmente é possível forçar essa retomada ao ar dessas páginas. Mas como muito bem já afirmado, em havendo uma violação aos termos dessa rede, como é uma rede privada, se não tiver um caráter que represente uma ideologia política, ou uma violação de raça, ou uma violação de credo, enfim, se não houver nenhum desrespeito a direitos consagrados tanto na nossa Constituição como em outras leis, a rede pode atuar para manter a ordem lá dentro daquelas páginas, daqueles perfis. Então, se houve uma remoção com o objetivo de manter a paz naquela rede, com o objetivo de evitar o compartilhamento de conteúdo ilícito, com evitar, de certa forma, a disseminação de fake news, essa remoção ela pode ser mantida diante da violação dos termos de uso da rede social. Em que consiste a Lei da Proteção de Dados e que o presidente Michel Temer tem até o dia 14 para sancionar ou vetar? A gente não tem ainda no Brasil uma legislação geral de proteção de dados como existe lá na Europa com o GDPR, que é o General Data Protection Regulation. O que temos no Brasil é uma proteção setorial a essas questões de proteção de dados. Então nós temos um artigo no Código de Defesa do Consumidor que endereça essas questões, nós temos também um artigo no Marco Civil da Internet em que há disposições sobre coleta, uso, armazenamento, compartilhamento e exclusão de dados, além de outras leis setoriais como a Lei do Cadastro Positivo, a Lei de Acesso à Informação, entre outros dispositivos de lei específicos. Quando nós tivermos uma Lei Geral de Proteção de Dados, nós passaremos a um outro patamar de proteção de dados no nosso país, com a aplicação dessa lei de forma indistinta, não apenas a setores específicos, mas a todos os setores que tratam dados pessoais, independentemente desse tratamento acontecer online ou offline. E essa lei deve ser sancionada até o dia 14 de agosto pelo presidente da República, havendo possibilidade de vetos parciais. E por fim, o que pode acontecer agora? Quais as alternativas do MBL e do Facebook? Outras páginas podem sofrer a mesma ação? Em relação a esse caso do Facebook, é possível que seja solicitada a retomada daquelas páginas que foram removidas, desde que se consiga justificar que aquela remoção foi indevida, e aí isso, via de regra, tem que ser feito judicialmente, né? Pela experiência anterior que nós já tivemos, extrajudicialmente é difícil obrigá-los à retomada desse conteúdo, mas já existem precedentes judiciais favoráveis em se identificando a remoção indevida, isto é, em não se confirmando violação aos termos de uso ou às leis em geral do nosso país, é possível pleitear judicialmente a retomada daquele conteúdo removido. Muito obrigado, advogado especialista em internet Caio Lima.